Olá, seja bem-vindo ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Convide os seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Vamos à leitura de mais um boletim que está sendo lido nos grupos divinistas, nas orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Os boletins, como sempre, é um condensado doutrinário, traz ensinamentos deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, Reencarnação de Allan Kardec. Vamos à leitura do boletim. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Fora da Bíblia não há divinismo. Apocalipse 14, versículo 6. Divinismo é a plenitude consciencial individual. E como o divinismo retornará, Isaías capítulo 11, entenda do plano de Deus. Entendam que, em nome de Deus, de Moisés, de Jesus e da Bíblia, os bestiais e mistificadores clericalismos e bastardos ismos, previsto no capítulo 13 do Apocalipse, desviaram os filhos de Deus dos ensinos das graças de Deus, fazendo gorar a gloriosa civilização fraternista universal apontada por Deus em Isaías capítulo 11. E como em Deus não há cancelamentos de seus desígnios eternos, aos reis, povos e nações, cumpre reconhecer que não findará o segundo milênio sem que caiam sobre a humanidade as terrificantes punições previstas nestes textos bíblicos. Mateus capítulos 24 e 25, Apocalipse capítulos 17, 18 e 19. Com as terrificantes punições previstas por Jesus e pelo Apocalipse, reduzindo os viventes a 1/3, os que sobrarem, os merecedores, os não cabritos, retornarão à doutrina de Deus, na parte entregue por Deus até Jesus, e que é a seguinte: sendo aquela que conduziria à divina civilização fraternista universal, apontada por Deus no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías. Eis a doutrina de Deus, da pureza de consciência, límpida e divinal. Aqui abomina toda e qualquer idolatria, todo e qualquer ritualismo enganador ou mistificador, todo e qualquer rotulismo humano, e tudo quanto constitua exteriorismo capcioso, artificialismo doloso, tudo isso que tem sido o arsenal de recursos mistificadores ou estelionatários impostos pelos pútridos clericalismos e bastardos ismos criados por homens. Aprendam como Deus ensinou e ensina. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindas de Deus,
foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médios e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. Aprendam sobre a lei de Deus e os exemplos de Jesus. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartais-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, há de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. O maravilhoso intermediário. Aprenda agora, mas com Deus, e através da Bíblia, o que são graças mediúnicas ou dons do Espírito Santo e para o que servem. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terceira parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista entregue por Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus 22, 30. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos
espíritos ou almas. A realidade viva da doutrina no caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Jesus não veio para dizer tudo, e Deus fez Jesus avisar. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Portanto, só no Apocalipse Deus promete o Evangelho eterno. Mas a doutrina da lei de Deus, das graças mediúnicas e dos exemplos entregues por Jesus, a que reclama toda pureza de consciência e jamais apelações idólatras, formalistas ou engodantes, ela contém tudo para estabelecer na humanidade a gloriosa civilização fraternista universal, anunciada por Deus em Isaías capítulo 11. E como em Deus não existe recurso quaisquer, cancelamentos de seus desígnios eternos, a besta e o falso profeta, os clérigos mistificadores e enganadores dos filhos de Deus, é que serão terrivelmente banidos, com as punições previstas por Jesus e pelo Apocalipse. Mas como os reis, povos e nações viraram as costas para Deus e sua doutrina consciencional, para adorar a besta e o falso profeta, eis que o final do segundo milênio apresentará a natureza de pernas para o ar, para os ares, e os confrontos armamentistas ceifando vastíssimas porções humanas. Tudo acontecerá, porque ninguém é juiz do desígnio divino, e com a faxina apocalíptica irá acontecer um novo céu e uma nova terra, com a humanidade que sobrar, vivendo para o que Deus aponta em Isaías capítulo 11, porque sem essa divina civilização, ninguém atingirá a divina reintegração apontada pelo Evangelho Eterno. Vide o supremo extrato do Evangelho Eterno, que é por Deus, não por espiritecos vazios de sabedoria divina, de verdades bíblicas. Princípio ou Deus, essência divina, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser, manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las nos seios dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho,
ter meios de agir no cosmo ou matéria, com autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. A oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos porvindouros. Peço-te a graça, ó Deus, jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Graças ao Senhor, sagrado princípio. Encontrarão os pútridos clericalismos e bastardos ismos mistificadores e enganadores dos filhos de Deus, capciosos ou dolosos remendos que lhe permitam vir a respeitar as verdades bíblicos proféticas, isto é, o programa divino de doutrina. É na Bíblia que Deus ensina seu programa de doutrina divinista, e no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, da parte de Deus, tudo está exposto, consoante as promessas feitas no Apocalipse. Coloquem esta mensagem ao alcance dos filhos de Deus. Assim no boletim Princípio Sagrado, Oswaldo Polidoro. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras do boletim, também os que se inscreveram no canal. Que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas e até a próxima leitura do boletim. Que Deus pague a todos.